teu servo, Pai querido, e que a tua igreja receba. Ai, Jalabagai, em nome de Jesus Cristo, a vitória, Senhor, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas cante comigo. De ti mais de ti menos de menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Cante comigo mais uma vez. Mas, aleluia, Jesus. De ti mais de ti e menos de de mim. Levante suas mãos e adore a Jesus. Abre o teu coração e adora a Ele. Menos de mim e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita, infinita humildade, os servos e todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, o teu nome é exaltado, o teu nome é adorado, Jesus Cristo, neste lugar. Possamos, Senhor, sentir a sua presença, nos despojar de todo o nosso eu e dizer: Senhor, eu estou aqui pronto para te adorar, em sacrifício de adoração, independente das diferenças. Mas eu quero que tu reine em mim, Senhor. Reine em mim, Senhor Jesus. Reine em mim, Senhor Jesus. Aleluia, que Ele cresça, 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 que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servos de tudo. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, os servos de todos os irmãos. Aleluia.
Nós podemos adorar Jesus neste lugar. Quantos podem adorar Jesus? Tem a liberdade no Espírito Santo no seu coração para poder glorificar a Ele, exaltar aquele que é grande, que merece toda honra e toda glória e todo louvor. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão aqui neste lugar adorando a Jesus, num culto de terça-feira, culto do ensino da palavra de Deus, e também, aqui compartilhando louvor com toda a igreja aqui neste lugar. Que Deus abençoe também os nossos companheiros da obra e do ministério, também ao pastor desta igreja, irmão Jonathan. Deus abençoe a sua vida, o pastor encarregado, também ao segundo, irmão Jorge. Deus abençoe o irmão Sedenir e todos os demais obreiros da casa do Senhor, o coral, o círculo de oração. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs que aqui estiveram louvando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, amém? Temos uma palavra de Deus para compartilhar com toda a igreja do Senhor. Vamos ler em Salmo. Vamos em Salmo 133. Também irmão Moisés, que também por um período ali na Salomé foi nosso líder da mocidade. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um bom líder, que deixou sua marca ali também em nossas vidas, trabalhando com a liderança da mocidade ali na Salomé. Que Deus abençoe a sua vida. Salmo 133, que nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, é que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? A igreja pode tomar seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, é peculiar de todo pregador procurar um texto para então explanar, expressar e pregar a mensagem. E para poder dar base à pregação, nós se utilizamos de um texto para que possamos tomar base à mensagem da palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse salmo, em específico, o Salmo 133, que lá no subtítulo e na epígrafe deste salmo está escrito Cânticos dos Degraus de Davi. Quando olhamos para essa mensagem nesse salmo, em primeiro ponto nós temos que observar que esse salmo foi escrito, composto, para então que os irmãos de Israel, quando tivesse ali um sacrifício de adoração a Deus em Jerusalém, no momento do encontro, dos sacrifícios, das festas anuais, em que o povo se reunia para ali adorar ao Senhor, então tinha esses salmos escritos, essas composições, serviam para que todos os israelitas pudessem acompanhar no louvor a Deus até Jerusalém. E por que Cânticos dos Degraus? Porque na verdade você vai ver na Bíblia Sagrada por diversas vezes que o povo subia para Jerusalém. O povo nunca descia para Jerusalém. O povo sempre subia para Jerusalém. Porque Jerusalém, por sua vez, era o lugar mais alto da adoração a Deus. Não, vou falar de novo. Porque Jerusalém era o lugar mais alto para adoração ao nome do Senhor. E se tratar de Jerusalém, ali estava então o templo do Senhor, aonde se dedicava às festas solenes, aonde o povo sacrificava, onde o povo então deixava a sua culpa, expressava adoração, escutava a palavra, escutava a lei, escutava o mandamento. E mais uma vez, então, no meio do caminho o povo ia cantando até sacrificar ao Senhor. Porque apesar de tudo isso, o povo então, alguém do povo carregava o seu sacrifício,
E para então facilitar ou minimizar o sofrimento da caminhada até o local da adoração, o povo adorava e cantarolava ao Senhor. E esse salmo era um desses, a qual então os israelitas até caminho de Jerusalém, então cantavam e expressavam adoração a Deus. Porque quando nós estamos indo para a casa de Deus, você sente no coração ardente para louvar o nome do Senhor, e você sente vontade de estar neste lugar, você sente vontade de abrir o seu coração, a sua alma, para engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Porque quando a gente vem para esta casa, a gente não vem para cultuar ninguém, a gente vem para cultuar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E é aqui que nós deixamos de lado todas as diferenças, é aqui que nós deixamos de lado tudo aquilo que nós temos que não combina, mas estamos aqui no único propósito. O nosso propósito é dizer que Ele reina, que Ele é poderoso e que Ele pode mudar o rumo da nossa vida e história. Se tratando desse momento, desse salmo que foi composto por Davi, salmo que era cântico dos degraus, cântico de romaria, a qual o povo então, no meio do caminho, repetia por diversas vezes ao som da música. Agora, quando olhamos, eu quero aqui destacar primeiramente do verso 3 e olhar para aquilo que Davi pontuou como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora veja bem, o monte do Hermon ficava no extremo norte de Israel. E do monte Hermon tinha 3 nascentes, 3 fontes que davam no rio Jordão. E o rio Jordão, ele cortava todo o território de Israel até o Mar Morto. Descia no sopé do monte Hermon, se formava o rio Jordão. O rio Jordão se deparava com o mar da Galileia. Do mar da Galileia, o rio Jordão dava continuidade, desaguava no sul de Israel, o Mar Morto. Então, de um pequeno orvalho que descia no cume do monte Hermon, existiam 3 fontes no sopé deste monte. E melhor, existe até hoje. Essas fontes que desaguam em um rio chamado Rio Jordão. E essa fonte nunca para de desaguar aonde está este rio chamado Rio Jordão, que significa aquele que desce. Agora veja bem comigo, de um simples orvalho, aquilo que nós não vemos, aquilo que não é palpável, porque a chuva você vê que ela é um pouco mais grossa. A tempestade vem com vento, vem solapando a casa, vem trazendo algumas ruínas, alguns desastres. Mas o orvalho você não percebe, se dá somente na noite, num momento muito úmido. E você não percebe, garoa você percebe. A garoa fina você percebe quando ela vem. Mas o orvalho você não enxerga, você não vê, é algo insignificante. E que vai descendo sobre o monte Hermon e até darem uma nascente para um rio Jordão. Uma pequena gotinha que nós não vemos, que nós não enxergamos, se transforma em um rio que deságua no mar da Galileia, que deságua lá no Mar Morto, e transcorre e corta todo o território de Israel. Algo que é insignificante ao princípio, mas que ao final ele é grande. Não, peraí, você não entendeu. Algo que é insignificante no princípio, que você não vê. Você, quem sabe, nunca alguém vai subir lá, porque é geleiras. E ele vai desaguando. No verão, aquilo ali vai desaguando, até se jogar no Jordão. E o Jordão no Mar da Galileia, no Mar da Galileia, no Mar Morto. E quando fala o texto, que o Senhor dali ordena a bênção e a vida para sempre. E o que significa? Que através da água o povo poderia se alimentar. Havia irrigação, a qual, no entanto, que quando era irrigada a terra, as plantações, elas começavam a nascer. Dali fluía a vida. Ali então tinha um alimento para todo o povo, para a subsistência do povo, para a alimentação do povo de Israel.
Um rio que transcorria e cortava todo o território geográfico de Israel, dava vida para todo o povo. Por quê? Porque através da água tinha irrigação. Em um lugar onde não tem água, não tem como haver vida ou fruto. Porque tem que lançar a água, você tem que regar a planta, você tem que regar o fruto, você tem que molhar aquela semente, você tem que molhar a terra, para que possa nascer algo. Então, não há vida sem água. Então, de uma pequena gota que nós não enxergamos, de uma simples umidade, vem então o rio Jordão cortando todo Israel para dar vida a todo o povo. E através desse orvalho aqui o povo era alimentado. Algo que era insignificante, algo que não tinha aparentemente qualquer significado para alguém que chegasse ali e observasse. Mas como Davi é profundo naquilo que Deus dera para ele, como Davi entendia daquilo que Deus estava dando para ele, ele compôs esse hino na preciosidade da revelação, entendendo que de algo tão insignificante dá vida a todo o povo. Agora imagine se o céu não está aberto. Agora imagine se há um bloqueio. Imagine agora se esse monte não é tão alto, porque conforme diz, este monte tinha cerca de 3 quilômetros. Era um monte muito alto, e que em algo tão insignificante lá embaixo se tornavam essas fontes. Mas veja, se não há esse pequeno orvalho que desce lá no cume do Monte Hermon, jamais desaguaria em fontes no Rio Jordão. Jamais haveria Rio Jordão, jamais existiria o mar da Galileia, jamais então essas águas então iam afluir para a subsistência do povo de Israel, jamais haveria então o mar morto. De algo tão simples. Mas se há um bloqueio, isso não ocorre, isso não acontece. Para no caminho, no entanto não haverá vida. Mas quando olhamos para o texto sagrado que Davi escreve, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele ressalta essa importância do orvalho que desce sobre o monte de Hermon, que não tem bloqueio. Quando ele vai descendo, ele vai se juntando às outras partículas de água, e que no final dá uma grandeza tão poderosa, em um rio tão poderoso, que vai dando vida por onde passa. Não tem impedimento para que essas águas desçam, porque é pequeno, é insignificante, e que no final produz bênção, que no final produz vida, que no final traz a fonte. Por isso, dada a importância desse significado do orvalho que descia sobre o Monte Hermon. Agora, quando falamos sobre o óleo que desce sobre a cabeça e que vem até a barba de Arão, até a orla das suas vestes. Eu posso dizer que com isso, que para que esse óleo chegue até a orla do pé do manto desse homem, não deveria ser pouco óleo. Porque se é pouco, não vai nem até a barba. Porque se é pouquinho, não vai nem até a barba, não chega nem até aqui o queixo, não chega nem até as orelhas. Mas se derrama, vai até os pés, porque está pleno, porque está cheio. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque você não está entendendo ainda. Se derrama até os pés, porque está pleno, está cheio e está derramando esta unção. É por isso que Davi diz que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e vem até a barba, e da barba até a orla das suas vestes. Porque Davi vinha de uma batalha. Quando ele escreveu esse salmo, ele vinha de uma batalha tão grande. Não era simplesmente com um inimigo qualquer. Era contra o seu filho Absalão. Ele não queria a morte do seu filho, mas o seu general dá cabo da vida dele. Na sua angústia, no calor do momento, de tantas guerras, deslealdade, infidelidade,
Porque havia um homem no meio do caminho, quando ele está fugindo do seu filho, ele começa a proferir blasfêmias ao rei Davi. Ele começa a insultar o rei Davi. Aí ele se lembra, quão bom, Senhor, quando ele volta do trono, descansado, com todas as suas bases, com tudo aquilo que foi restaurado a ele, e todos os seus companheiros e soldados, todo o seu povo agora reunido, todo o seu povo agora podendo adorar a Deus com liberdade, todo o seu povo agora todo acomodado em suas casas, devidamente nas suas casas, porque haviam fugido para um outro lugar. O rei teve que fugir, debandar por causa do seu filho. Mas ele volta e vê tudo restaurado, vê tudo alinhado, vê todo o povo unido, vê as festas solenes ocorrendo e acontecendo, e ele cria então, ele compôs então esse louvor: quão bom, Senhor, que os irmãos aqui vivem em união. Graças a Deus que depois da batalha nós estamos aqui juntos. Graças a Deus que depois da batalha estamos reunidos mais uma vez. Graças a Deus que depois de uma grande batalha, de pessoas feridas no meio do caminho, estamos juntos mais uma vez. E podemos adorar a Deus, porque Deus fortalece a unidade do povo. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode dar graças a Deus porque Deus fortaleceu essa unidade, estreitou esta unidade. Quando ele se assenta de novo no trono, ele se tranquiliza, ele fica tranquilo, ele fica em paz, e ele compôs com paz no seu coração. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos aqui vivam em união. Ele não estava falando de algo que era de praxe, algo tão prático, algo que era diário, que ele acordou numa dada manhã e tinha que, no entanto, de repente gravar um vídeo para o Instagram ou para o Facebook. Não, foi uma experiência que foi dada a ele. Foi uma ferida na alma que lhe ocorreu. E por isso que ele compôs este louvor. Dado esta união que ele agora, antes requerida, agora ele tinha sob posse das suas mãos. Veja, como vos falei, para que o céu se abra, para que o azeite desça, eu tenho que estar em comunhão com aquele que serve a Deus juntamente comigo. Eu tenho que estar em paz com aquele que serve a Deus juntamente comigo. Eu tenho que entender que ele também é falho, eu falho também, eu erro também, eu tropeço também. E preciso entender que ele é ser humano. Se eu entender isso, eu vou conseguir adorar a Deus de melhor forma e maneira. E vou conseguir a graça de Deus sobre a minha cabeça. Com certeza, os céus vão se abrir, o azeite vai descer. E não vai descer pouco, não vai ser pouca medida, mas vai ser em grande medida sobre a tua cabeça. Quantos que perdem a sua bênção, perdem a graça? Quantos saem da presença de Deus? Não porque foram bonzinhos, não porque escutaram a mensagem, mas que a desprezaram. Veja, louvar é muito bom, olhe para mim. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se eu estou em união, se eu estou conectado, se eu estou em harmonia, o céu se abre, a glória desce, a presença vem sobre nossas vidas. Se eu tenho unidade com um colega de ministério, se eu entendo, se eu intercedo por ele, eu estou sentindo que ele está em batalha espiritual, e eu começo a interceder por ele, o céu não somente vai se abrir, mas vai escancarar, e o céu vai descer, a glória vai descer. Esse pequeno orvalho insignificante lá no final vai ser uma grande fonte, vai se tornar vida. Aquilo que nós não vemos, aquilo que é insignificante, aquilo que nós não conseguimos tocar,
Com certeza lá no final vai ser bênção, vai dar vida, vai ser prosperidade, vai ser graça de Deus, salvação de almas, cura divina, libertação, operação de milagres. O que nós precisamos é estar unidos no vínculo do propósito de Deus, para o chamado dele. Obreiro, olha para mim por favor. Nós estamos cultuando a Jesus. Deixa Deus tomar você, deixa Deus encher você, deixa Deus tomar a sua vida, com a sua graça, com o seu poder, com sua autoridade. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Oh, Jesus Cristo. Agora imagine você que quando Josué está no campo de batalha contra os amalequitas, e o intercessor era Moisés, e com as mãos estendidas para o povo, daqui a pouco os braços dele se cansam. Alguém poderia dizer, alguém da turba da batalha poderia dizer: Moisés está velho, troca de líder, troca de função, bota alguém aí para poder interceder, levantar as mãos para que o exército amalequita possa recuar, porque enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo inimigo ia recuando, e quando as mãos de Moisés cansavam, o povo amalequita prosperava. Mas houve homens de Deus que olhavam o seu companheiro que estava intercedendo, e com suas mãos cansadas, Arão e Ur chegaram perto dele. Vem cá, Moisés, eu vou segurar a tua mão, eu vou segurar a tua mão. Tu está cansado, tu está cansado, mas eu vou te ajudar, porque a tua vitória é a nossa vitória. Se tu é vencedor, eu sou vencedor. Se tu vence, eu também venço. Se eu recebo, tu também recebe. Se tu tem unção, eu também terei unção, porque afinal de contas eu convivo contigo, eu ando contigo, congrego contigo, estou aqui contigo na intercessão, na adoração. Então precisamos estar vinculados na graça de Deus. Chega lá, basúria, calabasúria, calabasúria, ereba, calabaia. Aleluia. Se dependesse daquele que não queria ver o sucesso de Moisés como líder naquele momento, logo em contrapartida ia dizer: deixa esse velho aí, deixa ele cansar, deixa ele baixar as mãos. Mas quando nós temos um propósito de adorar ao nome do Senhor, com certeza nós queremos ajudar aquele que está próximo de nós. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus é poderoso. É como óleo precioso que desce. É como óleo precioso que desce. Você crê nisso? Você crê nisso? É como óleo precioso que desce. Eu estou sentindo essa graça. É como óleo precioso que desce. Isso, levante sua mão por um minuto. Aleluia. Isso é como óleo precioso que desce. Eu estou pregando, eu estou glorificando. Eu estou no banco, eu também estou adorando. Eu adoro tanto. Se eu estou com o microfone ou não estou com o microfone, eu estou adorando e glorificando a Deus. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama aquele que dele é nascido. Ora basúria, calabassúria. Eu sinto essa graça de Deus aqui, irmãos. 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 Aleluia. 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 Às vezes não sentimos a presença de Deus, porque que alguém quer ver a desgraça do seu próximo, não quer ver a bênção, não quer ver a graça, não quer ver ele ser bem sucedido no ministério, quer ver ele perder a bênção, quer ver ele se desviar. Mas quando eu tenho propósito, tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida, eu sim, eu vejo vidas sendo transformadas. Eu vejo vida
sendo libertas pelo poder do sangue de Jesus. Certa feita, um homem que participou, e é brasileiro, e que participou um dos últimos anos em que houve a premiação do Prêmio Nobel. Ele estava extasiado porque todos os seus países vizinhos, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela, todos tinham um representante que uma vez ganhou o Prêmio Nobel. Ele foi perguntar a esse homem do comitê, com certo temor, porque era muito respeitado. Ele disse: por que nenhum brasileiro ganhou o Prêmio Nobel? Ele disse uma coisa surpreendente. Foi o homem do comitê do Prêmio Nobel da Paz. Ele disse que os brasileiros matam os seus heróis. Ou seja, eles se devoram entre si mesmos. Porque alguém chegar lá, tem que ter os apoiadores, aqueles que apoiam. Mas que quando chega um brasileiro lá, todos que estão concorrendo junto, sequer pensam ou cogitam na ideia, de repente, não, esse aqui é mais forte, vamos deixar para ele, vamos apoiar ele. O que querem fazer é derrubar. O que querem fazer é manchar. E até hoje não tem nenhum representante no Prêmio Nobel brasileiro. E eu tenho um certo receio de que essa cultura externa venha também de maneira interna dentro da casa de Deus. Porque afinal de contas nós somos brasileiros também. Diz lá fora que o brasileiro é feliz, que o brasileiro é alegre. Realmente, se nós formos para alguns lugares do nosso Brasil, você vai perceber que há uma grande recepção. Mas que na sua totalidade, quando se torna residente, quando se torna o teu vizinho, já não é a mesma coisa. Alguém disse que é muito fácil eu aplaudir o sucesso de alguém que pouco eu conheço. Dizer que bênção, que bom. Mas de alguém que está perto de você, se torna muito difícil. Porque daí se estabelece o dado da comparação. Se ele foi, por que eu não fui? Se ele chegou, por que eu não cheguei? Se ele tem, por que eu não tenho? Se estabelece o dado da comparação. Aí nós nos perdemos. Perdemos o nosso foco. Perdemos a nossa bênção. Muitas vezes quando nós estamos pregando em alguns lugares, às vezes o pregador que vai me suceder pregando, deveras vezes vai sentar no banco, vai cruzar as pernas, vai botar o dedo no nariz e vai apostar para o meu fracasso, porque ele tem que estourar a boca do balão. Porque ele tem que ser melhor. A mensagem dele tem que impactar mais. Ele tem mais talento. Ele tem mais expressão. Ele tem mais oratória. Ele cativa mais o povo. Mas coisa boa, se nós entendêssemos o propósito de Deus para a sua igreja e começássemos a apostar naqueles que são os nossos irmãos. E irmão, não te preocupe se alguém te corrigir. Se alguém te corrigir, ele quer teu bem. Mas continua crescendo, continua avançando. Vai entendendo o propósito dele. Vai caminhando. Não volte para trás, vai caminhando. Não volte, não retroceda. E companheiro, por favor, ajude aquele que está do seu lado. Apoie ele, ajude ele, ore com ele, prospere com ele. Estenda as mãos para ele. Filho, tu está passando por uma dificuldade, eu vou te ajudar. Eu estou contigo. Porque lá fora alguém pode dizer, eu estou contigo. Há poucos dias mesmo, um irmão de um rapaz que foi morto,
Ele disse o seguinte: estava o seu irmão ali no caixão e filmou o auditório. Não tinha ninguém daqueles que vendiam droga com ele, aqueles que matavam com ele, assaltavam com ele, ninguém estava ali. E ele diz o seguinte: cadê aqueles que diziam eu estou junto? Sabe que tem gente dentro da igreja, isso eu vou dizer por experiência própria, não sei se acontece aqui, mas eu já vivi isso, que porque tem irmãos que é mais fácil de estar em comunhão com aquele que está lá fora do que está aqui dentro. Ah não, eu vou me debandar depois que o culto acabar, não vou cumprimentar ninguém com a paz do Senhor. Mas você vê nas redes sociais, ele tem paz com aquele que bebe cerveja, ele tem paz com aquele que joga futebol, ele tem paz com que todo mundo lá no mundo, que fala palavrão, que faz um monte de coisa. Mas com aqueles que servem a Deus com ele não consegue ter paz. Que comunhão é essa? Que Espírito Santo é esse? Que intimidade é essa que nós queremos do Espírito Santo de Deus? Que nós queremos ganhar almas, que eu quero ganhar almas, mas nem ganhou a sua ainda, porque nós estamos em briga, em guerra. Mas como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque dali o Senhor ordena a bênção. Não te preocupe, se você entender aquilo que Deus tem na sua vida, o Senhor vai ordenar a bênção, vai abrir, vai escancarar, vai abençoar, vai te levantar, vai confirmar, vai fortalecer, vai fazer algo impossível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Certa feita aí minha esposa estávamos pregando de um lado para o outro e alguns questionamentos vinham em nossa mente. Senhor, por que disse, por que daquilo e por que dessas coisas? E o Senhor falou profundo ao nosso coração: não tenha nenhuma marca com ninguém. Não tem nenhuma mancha com ninguém, nenhum peso a respeito de ninguém. Aí eu vou te prosperar. Aí eu vou te abençoar. Aí eu vou levar tu e a tua família aonde você deseja no seu coração. Está entendendo? Porque o orvalho é algo insignificante que nós não prestamos atenção, mas é importante. É tão importante. Se eu abraço esse orvalho no início, eu recebo lá no final. Está entendendo? Começa pequeno, eu dou valor, e aí lá no final eu recebo a abundância daquilo que é pequeno no começo. Zacarias disse: valoriza o dia das coisas pequenas. Eita glória. Valoriza aquele irmão que às vezes ele te incomoda às vezes. Mas sabe por que ele te incomoda? Por quê? Porque você precisa ser trabalhado por Deus. Ele está aí com uma pedra no teu sapato, incomodando, às vezes falando os teus defeitos. Mas é defeito às vezes, você tem que se converter, se consertar. E é Deus usando ele, usando ela. E é claro que em contrapartida, aquele que fala deve ter a sua língua meio pudorada. Deve entender que tem um tempo para todas as coisas, para que o conflito não se estabeleça. Veja, você está acompanhando pelos noticiários, redes sociais, o que o império da Rússia, a antiga União Soviética, está implantando sobre a Ucrânia. E você vê lá o presidente da nação russa como um santo, dizendo: não, é uma operação militar, é uma defesa. É uma defesa somente. Não adianta nós mentirmos contra a verdade. Nós temos que encarar e admitir que nós precisamos mais de Deus. E não somente mais de Deus, mas também do nosso irmão, para que cheguemos ao céu. Tu sabia que a tua salvação depende do seu irmão também? De como você se relaciona com ele. Às vezes nós tropeçamos, às vezes nós erramos mesmo, porque nós somos falhos, somos humanos. Eu também erro, por que não? Também erro. Às vezes posso ser um pouco agressivo, um pouco áspero, mas devo reconhecer.
Devo entender que naquele momento as minhas palavras não foram bem colocadas. Devo entender que eu devo pedir perdão, que eu devo chamar meu irmão e dizer: irmão, eu não posso apresentar minha oferta se eu não me consertar contigo. Eu não posso glorificar, eu não posso cantar, eu não posso pregar sem antes acertar contigo. Porque a minha bênção depende da comunhão que eu estabeleço contigo. Você está entendendo? Você já entendeu a importância do pequeno orvalho? Eu quero, irmão, quero pregar, eu quero arrasar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas depende do orvalho que você agora não entende como algo importante. Depende desse pequeno orvalho que vai descendo sobre o monte, irmão. Quem sabe Deus está falando no teu coração nessa noite. Não complique tanto, irmão. Deixa que Deus venha trabalhar. Deixa que Deus venha fazer. Deixa que Deus venha construir. Ore a Deus, busque ao Senhor e Deus vai dar direção. E Deus vai abençoar e Deus vai prosperar. Quando nós entendermos que o propósito é adorar a Ele, bendizer a Ele. Porque se eu chegar aqui e você olha para mim, mas de novo o Márcio, meu Deus do céu. Logo em contrapartida você não vai receber nada. Sabia? Porque você já pegou um desgosto de me ver. Já me tem como alguém que não... Mas se você chega, não é aquela coisa da idolatria, mas quando você chega e honra a vida de alguém que está ministrando a palavra, o céu se abre com maior facilidade para a tua vida. Não fazendo beijo para... Não, sabe como alguém quando te serve comida? Porque, irmão, uma coisa que eu aprendi, viajando por aí, você não pode negar nada. Acho que semana passada ou retrasada teve aqui meu amigo, né? Quando eu fui na casa do meu amigo, foi na casa dele que eu comi uma sopa chamada caçuela. Misericórdia aquilo, irmão. Mas eu tive que comer. Tá entendendo? Não gosto da comida, mas tive que comer. Ainda mais que tinha orégano, não gosto de orégano, mas comi orégano. Ele não sabe até hoje que eu não gosto do orégano. Porque eu não preciso desagradar ele. Não preciso deixar ele desconfortável. Porque quando eu chegar na casa dele, eu quero continuar sendo bem recebido por ele, pela família dele, pelo pai dele, pela igreja dele, pelos irmãos da congregação dele. Vamos se colocar de pé? Por favor, irmão, entenda sempre que nós somos irmãos, que estamos ligados e coligados no corpo, cujo cabeça é Cristo. Porque um membro está em perfeita harmonia com outro membro. Os teus dedos, os teus pés, os teus braços, as tuas pernas estão conectadas com o teu cérebro. E ligeiramente, quando você toma uma atitude de caminhar direita ou esquerda, automaticamente o teu corpo vai responder. Porque está em perfeita, estreita harmonia com a tua mente. E se Cristo é o cabeça, quando Ele disser, pregue a minha palavra. E quando Ele disser para outra parte do corpo, agora você ouve atentamente a minha palavra. O corpo vai estar em total harmonia com o cabeça que é Cristo. Pode estar um homem pregando aqui, mas o cabeça é Cristo. Pode estar um homem como pastor aqui, mas o cabeça é Cristo. Pode estar o homem tocando aqui, mas o cabeça é Cristo. Pode estar você sentado aí, mas o cabeça é Cristo. Então não... Pode estar obreiros sentados aqui, mas o cabeça é Cristo. Pode estar as irmãs cantando aqui, mas o cabeça continua sendo Cristo. Eu quero vos convidar a passar aqui à frente e nós vamos fazer uma oração. Eu estava procurando, como eu disse lá no começo, é peculiar do pregador de ver uma mensagem para ter base para a mensagem, a pregação.
E quando eu abri a Bíblia, eu vi alguns textos, mas aquilo não chocou o meu coração, não tocou a minha alma. E sabe, irmãos, que num aspecto geral, eu que pelo menos, pela misericórdia de Deus, cuidamos de 3 igrejas. A gente percebe uma dificuldade no seio da igreja do Senhor. Uma grande dificuldade. E não vou te dizer que isso não ocorre, de repente, em menos instância ou maior instância aqui. Mas que possamos sempre guardar esta palavra no meu coração, para que, se eu quero que esse azeite não somente venha a verter, mas jorrar, eu preciso estar abençoando a vida do meu irmão. Porque o teu irmão não tem as mesmas qualidades que você. Eu não tenho as mesmas qualidades do Miguel de tocar o teclado. Como eu disse a alguma irmã, eu passei o básico para ele, foi o resto. Só o dó, só o ré, ele foi o resto. Depois, eu tenho que entender que ele sabe agora um pouquinho mais do que eu. Sabe fazer um pouquinho melhor, né? Sabe florear melhor. Coisa que eu agora não sei fazer. Então tem coisas que alguém sabe melhor do que eu. E por mais que você seja maestro, expert em uma área, naquilo que Deus te deu, porque já basta o dom da vida. Quando você nasceu, você já tem um dom da vida. E tudo que está em você, tudo que está impregnado em você, é um dom de Deus. Entenda isso. Por mais que você seja expert em uma coisa, sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você. E se eu entender isso, se eu aprender que quando eu estou assentado, teve uma vez que eu estava acompanhando um amigo meu pregador, há muito tempo atrás, há muito tempo, fomos num grupo de irmãos, e aquele irmão pregou demais aquela vigília, pregou muito, eu ouvi tudo que ele pregou,